Oi pessoal, graça e paz de Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um livro que eu li há um certo tempo, que se chama As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, mas que recentemente eu estava refletindo novamente sobre as Crônicas de Nárnia, sobre um livro que ele ainda não é tão conhecido como sendo das Crônicas de Nárnia. Geralmente se fala muito do Leão, da Feiticeira e do Guarda-Roupa, do Príncipe Cáspia e da Viagem do Peregrino da Alvorada, que se tornaram produções cinematográficas brilhantes que todos nós conhecemos. Mas eu quero falar para vocês hoje de um dos livros das Crônicas de Nárnia que se chama A Cadeira de Prata, que é o livro 6, que vem após O Peregrino da Alvorada, que é o livro 5. E esse livro, as Crônicas de Nárnia, na verdade, falam sobre vários momentos específicos da história. Por exemplo, O Sobrinho do Mago, que é o livro 1, a Crônica 1, fala sobre os Gênesis 1 e 2. O livro 2, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, fala exatamente sobre a vinda de Cristo, a morte, a ressurreição, o sacrifício de Cristo na cruz, por meio da comparação da metáfora de Aslan, que é o leão. O livro 3 vai falar sobre um outro reino distante, que é o reino dos Calormanos. Enfim, o C.S. Lewis é muito criativo e ele fala sobre vários momentos específicos da história. Mas o livro 6, que é A Cadeira de Prata, é muito interessante. Na verdade, os irmãos Pevensey já não estão mais na história. A gente vê que os irmãos Pevensey eles estão presentes até o livro 5, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, e retornam no livro 7, A Última Batalha. Mas no livro 6, especialmente, ele fala sobre dois jovens, dois adolescentes, pré-adolescentes, digamos assim, que são a Jill e o Eustáquio. E eles estão na escola e o Aslan aparece para eles dizendo que tem uma grande missão. E como sempre, eles desapareciam do nada e depois já estavam lá em Nárnia. E o Aslan tinha uma missão para Jill e para o Eustáquio. O Eustáquio é aquele garoto lá do livro 5 que se torna um dragão e que tem aquela comparação da nova criatura, da morte da velha criatura e do nascimento da nova criatura. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o Eustáquio aparece novamente no livro 6 com a missão de resgatar o príncipe Rilian, que era filho do príncipe Caspian. E ele vai juntamente com a Jill. E acontece que eles têm que resgatar o príncipe de um grande abismo. E ele estava sendo dominado por uma mulher muito bela, muito atraente, que se chamava a Dama do Vestido Verde. E essa mulher nada mais era do que uma serpente que se transformava em uma mulher encantadora. E acontece que ela queria muito usurpar o trono de Nárnia. É uma personificação, é uma comparação com o próprio diabo. Ela queria muito usurpar o trono de Nárnia. Só que, na verdade, o próximo príncipe que assumiria o reinado de Nárnia era o príncipe Rilian, que era filho do príncipe Caspian. E acontece que eles estão nessa missão. Quando eles chegam lá e entram naquele abismo para poder resgatar o príncipe, em uma das passagens do livro, juntamente com eles está um narniano, que se chama o personagem Brejeiro. Ele era uma espécie de um espantalho. Só que, como Nárnia é um conto fantasioso, né? É uma crônica fantasiosa, mas que sempre traz menção a passagens bíblicas, o Brejeiro estava lá com a Jill e o Eustáquio. E de repente, eles percebem que o príncipe Rilian estava sendo acorrentado pelas ideologias da Dama do Vestido Verde. E naquela época em que o C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia, na década de 40, 50, acontece que muitas ideologias estavam surgindo, principalmente filosofias que iriam diretamente contra a palavra de Deus. E a Dama do Vestido Verde, ela começa a tocar uma música e começa a soltar um certo pó encantador que causou entorpecimento na Jill e no Eustáquio. Mas o Brejeiro percebe que aquela intenção da Dama do Vestido Verde era apenas de tirar o foco da missão que Aslan, que é uma representação de Deus, havia dado para eles. O Aslan tinha uma missão para Jill e para o Eustáquio: resgatar o príncipe Rilian. E aí, de repente, ela começa a tocar aquela música e os dois jovens começam a ficar entorpecidos, mas o Brejeiro não fica. E, de repente, o Brejeiro começa a fazer uma espécie de defesa da fé
Naquele momento ele fala assim, olha, mesmo que você esteja dizendo, dama do vestido verde, que não exista Aslan, que não exista céu, que não exista inferno, que não existe eternidade, eu quero viver como um narniano, eu quero viver como um cidadão do céu, eu creio que Aslan existe. E quando o brejeiro começa a pronunciar essas palavras, a Jill e o Eustáquio deixam aquele encantamento e percebem que aquilo nada mais era do que uma espécie de desfoque da missão que Aslan havia dado. Aquela mulher queria tirar o foco da Jill e do Eustáquio. E o que eu posso aprender aqui? No mundo de hoje nós vemos muito isso. Deus deu uma missão para cada um de nós, principalmente nós que já conhecemos a Cristo. E nós temos que cumprir essa missão. Só que muitas vezes vem ideologias, vem palavras contrárias, vem entendimentos contrários, vem várias coisas que contrapõem a palavra de Deus expressamente. E aí muitas vezes acabam se deixando levar pela música que entorpece, que fecha o entendimento. Quando o verdadeiro cristão percebe isso, ele deve defender a sua fé, assim como o brejeiro fez. No mundo de hoje nós vemos que várias ideologias falam o seguinte, olha, não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, faça o que você quiser e seja feliz. Mas, na verdade, isso vai expressamente contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Nós entendemos que existe céu, existe inferno, existe Deus, ele é um juiz e ele virá, ele retornará para buscar o seu povo, a sua igreja. E o que nós vemos? Nós temos que defender a nossa fé. O apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,15 que nós devemos estar prontos e preparados para responder sobre as razões da nossa fé. Mesmo que o mundo diga que não existe Deus, nem céu, nem inferno, nós dizemos, existe Deus, existe céu, existe inferno e é necessário viver para a glória de Deus. Então, pessoal, não nos deixemos levar pelos encantamentos do mundo. Não nos deixemos levar pelas músicas que o mundo canta, mas que nós possamos viver para a glória de Deus e ouvir realmente aquilo que a palavra de Deus nos diz. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.